Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do Clã dos MacLeod. E sejam bem-vindos à Noite dos Pesadelos, onde você irá acompanhar as histórias de pessoas que foram atormentadas por seus piores pesadelos. Então, reúnam-se almas corajosas e conheçam um pouco mais sobre Petrópolis, uma cidade na região serrana do estado do Rio de Janeiro. É rica em história e tem sua cota de histórias assustadoras e lendas sobrenaturais. Aqui estão alguns contos notáveis de Petrópolis. Por isso, Fique um pouco e escute. situada no topo de uma colina tranquila, na histórica cidade de Petrópolis, a Casa Ipiranga é um exemplo marcante de arquitetura brasileira do século XIX. Sua elegante fachada, adornada com entalhes intricados e varandas ornamentadas, fala de uma era passada de opulência e grandeza. No entanto, sobre seu exterior encantador, há uma história envolta em mistério e contos sobrenaturais. Por gerações, as pessoas locais têm sussurrado sobre os acontecimentos enigmáticos dentro de suas paredes, tornando-a um dos lugares mais assombrados da cidade. A Casa Ipiranga foi construída no final dos anos de 1800 pelo Francisco de Assis, um rico proprietário de plantações de café que buscava um retiro no clima ameno de Petrópolis. A casa rapidamente se tornou um símbolo de prestígio, recebendo festas e encontros luxuosos para a elite da cidade. O barão não poupou despesas em sua construção, importando materiais finos da Europa e encomendando artesãos locais para criar seus interiores requintados. Após a morte do barão, a casa passou para sua família, eventualmente caindo nas mãos de sua neta Isabela. Conhecida por sua beleza e charme, Isabela era uma socialite que continuou a tradição do avô de organizar grandes eventos. No entanto, apesar da vida social vibrante da casa, ela também foi um cenário de uma série de eventos trágicos que cimentariam sua reputação como um lugar de mistério e tristeza. A primeira indicação do futuro sombrio da casa veio com a morte repentina e inexplicável do marido de Isabela, Felipe. Um jovem advogado encantador, Felipe foi encontrado sem vida na biblioteca em uma noite tempestuosa. A causa oficial da morte foi um ataque cardíaco, mas rumores rapidamente se espalharam de que ele havia sido envenenado. Sussurros de traição e ciúmes preencheram o ar, lançando uma sombra sobre a casa. Isabela ficou devastada com a morte de Felipe, retirando-se para um mundo de luto e isolamento. Ela se tornou cada vez mais reclusa, trancando-se em seu quarto por dias a fim. A anteriormente vibrante Casa Ipiranga tornou-se silenciosa, seus grandes salões e salões de baile agora ecoando com um vazio. Durante esse período de luto que começaram a surgir os primeiros relatos de atividade paranormal. Os empregados alegavam ouvir a voz de Felipe chamando durante a noite, seus passos ecoando pelos corredores, portas se abriam e fechavam sozinhas, e correntes de ar frio percorriam a casa mesmo nos dias mais quentes. Um dos incidentes mais inquietantes ocorreu quando uma empregada estava limpando o antigo escritório de Felipe. Ela ouviu o som de uma máquina de escrever clicando, mas quando entrou na sala estava vazia. A máquina de escrever, intocada há meses, estava sobre a mesa com uma única folha de papel. No papel estavam as palavras: "Ainda estou aqui". Esses incidentes assustaram os empregados, muitos dos quais se recusaram a trabalhar na casa após o anoitecer. Apesar do crescente desconforto, Isabela permaneceu em seu isolamento autoimposto, aparentemente alheia aos estranhos acontecimentos ao seu redor. A próxima tragédia ocorreu quando Isabela foi encontrada morta em seu quarto.
Ela havia tirado a própria vida, incapaz de lidar com a dor e a solidão que a consumiram. Sua morte marcou o início de um capítulo ainda mais sombrio para a Casa Ipiranga. Após a morte de Isabela, a casa permaneceu desocupada por vários anos. Ela caiu em estado de abandono. Seus jardins, outrora belos, cobertos de ervas daninhas, e seus grandiosos cômodos acumulando poeira. Os poucos que se atreviam a entrar falavam de uma presença opressiva, como se a própria casa estivesse lamentando a perda de seus antigos habitantes. A história da casa poderia ter terminado ali, mas no meio do século XX, ela foi comprada por um rico empresário chamado Roberto Oliveira. Roberto, fascinado pela história da casa, investiu pesadamente na restauração de sua antiga glória. Ele via a Casa Ipiranga como um símbolo do rico patrimônio cultural de Petrópolis e queria preservá-la para as gerações futuras. Os esforços de Roberto deram nova vida à casa. Ela voltou a se tornar um centro de atividade social, recebendo exposições de arte, concertos e eventos beneficentes. No entanto, as reformas pareciam ter despertado algo dentro da casa, reanimando os espíritos que haviam permanecido dormentes por tanto tempo. Visitantes e funcionários começaram a relatar uma série de eventos estranhos e inexplicáveis. Convidados que compareciam aos eventos na casa frequentemente sentiam uma mão gelada tocar-lhes ou ouviam vozes sem corpo sussurrando seus nomes. Alguns até alegavam ver as aparições de Felipe e Isabela vagando pelos corredores com expressões carregadas de tristeza. Uma das aparições mais frequentes vistas era a de uma jovem empregada, acreditada como uma das servas que trabalhavam na casa durante a época de Isabela. Ela era frequentemente vista limpando e arrumando os móveis, sua forma fantasmagórica indistinguível dos vivos até que ela desaparecesse subitamente. Outra visão comum era de uma pequena garota brincando nos jardins. Vestida com um simples vestido branco, ela corria e ria, aparentemente desfrutando de seus jogos. Quando abordada, ela desaparecia no ar, deixando apenas os ecos de seu riso. As histórias das assombrações na Casa Ipiranga atraíram a atenção de investigadores paranormais de todo o mundo. Uma das investigações mais completas foi conduzida por uma equipe da Sociedade Paranormal Brasileira, SPB, que passou várias noites na casa documentando suas descobertas. Usando uma combinação de câmeras térmicas, medidores de EMF e gravadores de áudio, a equipe da SPB capturou numerosos casos de atividade paranormal. Eles registraram várias EVP, incluindo uma mensagem assustadora que parecia dizer "ajude-me". Suas câmeras térmicas capturaram as silhuetas de figuras se movendo pela casa e seus medidores de EMF dispararam frequentemente, indicando forte atividade eletromagnética. A evidência mais convincente veio do salão de baile, onde a equipe instalou uma série de sensores de movimento e câmeras. Nas primeiras horas da manhã, os sensores detectaram o movimento e as câmeras capturaram uma figura fantasmagórica vestida com um vestido de baile, dançando sozinha na sala vazia. A figura se movia graciosamente pelo piso, seu rosto um véu de tristeza. Quando os investigadores entraram na sala, a aparição desapareceu, deixando para trás um frio gélido. Há muitas teorias sobre por que a Casa Ipiranga é tão assombrada. Alguns acreditam que as mortes trágicas de Felipe e Isabela deixaram uma marca psíquica na casa, fazendo com que seus espíritos permanecessem presos a ela. Outros pensam que a longa história da casa e as muitas vidas que passaram por ela criaram uma convergência de energia, atraindo espíritos de diferentes eras.
Uma lenda conta de um espelho amaldiçoado que uma vez estava pendurado no quarto de Isabela. Segundo a história, o espelho foi um presente de um pretendente ciumento que praticava magia negra. Disse que qualquer um que olhasse no espelho ficaria preso dentro dele após a morte, seu espírito eternamente atado à casa. Embora o espelho tenha desaparecido há muito tempo, alguns acreditam que sua maldição ainda persiste, aprisionando as almas daqueles que morrem dentro da casa. A Casa Ipiranga hoje continua sendo um dos marcos mais intrigantes de Petrópolis. Ela continua a funcionar como um centro cultural, recebendo eventos e exposições que atraem visitantes de perto e de longe. No entanto, sua reputação como uma casa assombrada persiste, atraindo entusiastas do paranormal e caçadores de fantasmas ansiosos para experimentar seus mistérios por si mesmo. Apesar das histórias assustadoras e encontros fantasmagóricos, a casa também se mantém como um testemunho da resiliência do patrimônio cultural de Petrópolis. É um lugar onde o passado e o presente coexistem, onde os ecos da história ainda podem ser ouvidos no rangido de um assoalho ou no sussurro de uma cortina. Para aqueles que visitam, a Casa Ipiranga oferece uma visão única e inesquecível de um mundo onde o sobrenatural e o histórico estão entrelaçados de uma forte maneira. À medida que a noite cai e as sombras se alongam, a Casa Ipiranga se mantém como uma sentinela silenciosa do passado glorioso de Petrópolis. Seus corredores podem estar assombrados, mas também estão preenchidos com as memórias de uma era passada, um tempo de grandeza e tragédia que nunca será esquecido. E para aqueles que se atreverem a ouvir, os espíritos da Casa Ipiranga estão sempre prontos para compartilhar suas histórias, sussurrando seus segredos na noite. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitas histórias arrepiantes para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que essas histórias devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a trazer dos cantos mais sombrios de nossa realidade estas histórias. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novas histórias. E até a próxima noite dos pesadelos. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho e cuidado com o que se esconde nas sombras.